O programa Saber Direito desta semana é com o professor Cláudio de Jesus. Nós vamos conversar sobre processo civil. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, bem-vindo a mais um Saber Direito. Na aula dessa semana estamos tratando sobre processo civil aplicado. Tratamos sobre prescrição e decadência, tratamos sobre a responsabilidade do sócio, primeira parte, que foi uma parte mais aplicável ao direito comercial. E na aula de hoje nós vamos tratar sobre a responsabilidade, parte 2, onde nós vamos adentrar nas questões inerentes às responsabilidades tributárias do sócio. Eu sou o professor Cláudio de Jesus e vamos começar os estudos de hoje tratando da formação da dívida da empresa. Como que a dívida de uma empresa, uma dívida tributária da empresa se forma? Ela se forma por meio do que nós conhecemos dívida ativa. A norma que estabelece a formação da dívida ativa é a Lei de Execuções Fiscais, que cria todos os elementos, todas as formalidades e todas as regras relativas à formação da dívida ativa. A administração pública, quando ela inscreve o devedor na dívida ativa, é como se fizesse um cadastro de inadimplência do contribuinte. Este cadastro estabelece a natureza da dívida, a data do vencimento da dívida, a constituição definitiva deste crédito, o nome do sujeito passivo, o nome do devedor, o nome dos codevedores, caso existam, os fundamentos legais, dentre outros requisitos. E quando o Estado quer cobrar esta dívida, ele pega esta dívida, vai no processo administrativo que criou essa dívida e faz uma certidão. Essa certidão contém todos os elementos necessários para se identificar a dívida e os sujeitos dela. E por meio desta certidão, que a lei atribui como título executivo extrajudicial, propõe a chamada execução fiscal. E é exatamente na execução fiscal que nós vamos concentrar as questões processuais da aula de hoje. A primeira questão é: formamos o título executivo fiscal, o título executivo extrajudicial, que é a CDA. Proposta ação contra a empresa. Posso eu alterar a CDA para incluir o sócio? Vamos ver o que diz o artigo 2º, parágrafo 8º da Lei de Execuções Fiscais. Até a decisão de primeira instância, a CDA poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos. Com base nesse parágrafo 8º, o que a Fazenda Pública começou a fazer? Ela começou a executar, percebeu que não era possível satisfazer o seu crédito com base na pessoa que constava na CDA e passou a retificar a CDA alterando o sujeito passivo, dizendo que não houve sentença, eu altero o sujeito passivo, peço para o juiz citar para ele se defender por meio dos embargos e está tudo bem. O que o Poder Judiciário falou sobre isso? Vamos dar uma olhada na súmula 392, sobre a alteração da CDA. A súmula 392 do STJ diz:
a fazenda pública pode substituir a certidão da dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Por que o Poder Judiciário está proibindo a fazenda pública de alterar ou modificar a certidão da dívida ativa? A certidão da dívida ativa, ela tem a presunção de legitimidade. Ocorre que os tribunais entendem que um erro material, um valor calculado errado, aplicação de um índice de uma multa de maneira equivocada, isso pode ser objeto sim de correção. Mas por força da presunção de legitimidade, a alteração do sujeito passivo constante da CDA, ela viola o conceito que se presume como legítimo. Se não é aquele o devedor e sim outro, essa CDA deve ser declarada nula e não retificada. Daí, esta é uma primeira vitória dos sócios em relação à fazenda pública sobre a alteração da CDA, do sujeito passivo da CDA. Bem, com base nisso, então como que se faz para, no curso de uma execução, incluir o sócio na demanda? O nome disso é redirecionamento do sócio na execução. Se você quiser estudar a matéria, basta colocar esse termo redirecionamento na execução fiscal no seu pesquisador na internet, que você vai encontrar inúmeras fontes de pesquisa. A inclusão, o redirecionamento do sócio na execução fiscal, na verdade, ela pode ser feita lá no auto de infração. Muitos auditores das receitas estaduais, municipais e da Receita Fiscal, também da União, incluem o corresponsável desde o auto de infração. Isto tem sido uma orientação das Procuradorias de Fazenda para resguardar a formação da dívida desde a sua origem. Uma outra forma também de incluir o sócio na execução é por meio da inscrição na dívida ativa do devedor principal, que é a empresa, e do devedor corresponsável, que é o seu sócio gerente. Com isso, desde a propositura da execução, existe a possibilidade do sócio já ser incluído no polo passivo da execução. Ou seja, você pode incluir o sócio no auto de infração e, por consequente, na dívida ativa, ou incluir o sócio na dívida ativa e, por consequência, na execução desde a distribuição. Esta tem sido uma prática comum, principalmente pelo Poder Executivo Federal, que inclui o corresponsável inicialmente logo na distribuição da ação de execução fiscal. Mas existe também o redirecionamento no curso da ação. E como que funciona o redirecionamento no curso da ação? E aí? A empresa não paga a dívida. Eu posso chamar o sócio? Será que eu posso redirecionar a execução fiscal à pessoa do sócio, porque a empresa é meramente inadimplente? Não. O entendimento é bastante simples. A obrigação tributária que está sendo discutida, que está sendo cobrada, é da empresa. Contra o sócio, apenas se ele praticou o ato ilícito, desvirtuou a lei, fraudou a lei, houve confusão patrimonial, quebrou a finalidade ou objeto da empresa. Neste sentido, não se pode
cobrar o sócio por dívida da sociedade, porque a dívida tributária é da sociedade. Tudo bem, então a inadimplência não é considerada infração à lei e por conta dela não se atinge os bens dos sócios. Como então que é possível no curso da lide atingir a pessoa do sócio? No caso, dissolução irregular da sociedade. Aquele sócio que simplesmente fecha as portas, abandona o negócio e começa a partir de então receber execuções fiscais. A jurisprudência, matéria inclusive sumulada, tem considerado que o fechamento irregular de uma empresa como ato ilícito capaz de atrair para a execução fiscal a pessoa do sócio. Então, no curso da lide, havendo fechamento irregular ou provando o seu fechamento irregular, a Fazenda Pública pede para o juiz para trazer aos autos a pessoa do sócio. É o que diz a súmula 435 do STJ, que assim fala: presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente. Preste atenção que são duas coisas distintas. A baixa na empresa ou o fechamento, a paralisação do funcionamento são coisas distintas. É possível, quando uma empresa para de funcionar, e nós falamos isso na última aula, da importância do sócio comunicar, formalizar esta paralisação perante os órgãos competentes, fiscais principalmente. Fechou a empresa, não deu certo, não vai funcionar, dirija-se a todos os órgãos fiscais, INSS, Caixa Econômica pelo FGTS, Fazenda Pública do Estado, do município e da União, informando: cessei as atividades. A baixa nos cartórios é outro procedimento, mas a comunicação que não mais funciona a empresa é obrigação do sócio e não da sociedade. Daí, quando o sócio não informa que fechou, não informa que cessou as suas atividades, é chamado à responsabilidade pessoal para responder às execuções fiscais, nos termos da súmula 435 do STJ. Então, como que funciona, então, o redirecionamento sob o aspecto do ônus da prova? E este ônus da prova é muito importante, principalmente no próximo tópico que nós vamos ver, as defesas dos sócios. Observem, quando a Fazenda Pública não inclui o sócio na execução fiscal e no curso da lide pede o redirecionamento da execução para ele, a prova da violação à lei